Olá, hoje é dia 2 de agosto, estou gravando aqui sábado à tarde, né? Vocês podem ver que eu estou só de camisa, manga curta, em pleno 2 de agosto, que devia ser frio e inverno. Estamos aqui com 25 graus na cidade de Juí, Rio Grande do Sul. Tá um clima mais esquisito, como poucas vezes vi. Agosto é mês de frio, julho é mês de frio, junho é para fazer frio, não fez calor. Alguns dias de frio, quando vem daquelas frentes frias, aí faz 2, 3 dias de frio e já esquenta de novo. Sinais dos tempos, né? A natureza está gemendo, a natureza não suporta mais a maldade do ser humano, essa maldade que destrói a natureza, que polui a natureza, também polui e destrói a sociedade. E nós estamos aqui estudando sobre a lei de Deus, né? A lição número 10. Então, no dia 30 de agosto até o dia 6 de setembro, vocês estudarão esta lição, que agora no dia 2 de agosto eu estou fazendo a gravação e que eu já estudei durante a semana passada. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesse estudo. A lei de Deus, e na próxima semana estudaremos sobre o sábado. Esses são os principais assuntos da grande controvérsia que já está em seu início, já está em andamento numa fase preliminar. Mas nós, teu povo, devemos ser entendedores, conhecedores e obedientes a esses mandamentos eternos que representam o teu próprio caráter. Que assim seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos aqui então estudar a nossa lição, né? Impressionante esse verso, muito curto aqui de João 14, versículo 15. Né? Está aqui na Bíblia, também está na lição. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ok. Isso quer dizer, desculpe que eu vou falar agora, mas é a verdade. Quem santifica o domingo não ama a Deus, não ama Jesus Cristo. Porque aqui está muito claro, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é? Por que isso? Porque esse é o reino do amor. Porque esses são os mandamentos do amor. Não é? Deus é o amor. O seu reino é amor. O relacionamento entre as pessoas, entre os seres, né? Seres inteligentes, entre os anjos, arcanjos, e todos os seres do universo inteiro, né? E entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós, seres humanos, devemos nos amar uns aos outros. Essa é a regra de ouro do céu. Esse é o princípio fundamental de todas as coisas no reino de Deus. Então, se nós amamos uns aos outros, se nós amamos a Deus, obviamente estaremos guardando os seus mandamentos. Porque os seus mandamentos, resumindo, é amar uns aos outros. Né? Então, esse verso aqui, ele é incrível, né? Da lógica desse verso é uma coisa incrível. Né? Se me amais, se não me amais, então, se nós guardamos os mandamentos de Deus, conforme a sua intensidade, a sua natureza, então nós nos amamos uns aos outros e amamos a Deus. Não é? Nós vamos estudar mais adiante sobre o jovem rico, não é? Essa questão aqui de amar. Não é? Então Jesus veio aqui, seguindo aqui, Jesus não mudou a lei. Não é? E ele disse uma coisa impressionante, que vamos dizer assim, denuncia aquilo que está escrito em Daniel 7, versículo 25. Né? Lá está escrito que a lei seria alterada pelo inimigo de Deus, por Satanás, usando um agente humano. E de fato, Daniel 7, 25, né? Haveria mudança nas leis, nos tempos e nas leis, né? Os mandamentos de Deus. Apareceu um outro decálogo, diferente. Né? Mas Jesus disse aqui
está em Mateus capítulo 5, e diz assim: até que o céu e a terra passem, não se alterará um til, um jota, nada da lei. A lei continua exatamente da mesma forma. Ou seja, a lei existe porque existe a criação, e na criação porque existe o ser inteligente, não é? Mais adiante estudaremos que a lei o sábado foi dado, foi instituído, foi instituído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, não é? Então, a lei existe por causa da criatura, por causa do céu, por causa da terra, por causa da criação toda, né? Os animais, etc. Aqui na terra os animais existem, se matam uns aos outros, mas é porque aqui existe o pecado, não é? Então, até que o céu e a terra passem, nunca mudará a lei. Então, o céu e a terra não passaram ainda, não é? E nunca passarão, portanto, a lei é simplesmente eterna. Como Deus é eterno, como Deus não muda nunca, Deus nunca muda, né? Então, Jesus disse assim: não vim revogar a lei, ou seja, não vim abolir, não vim tirar a lei, o valor da lei, né? Mas vim cumprir, ou seja, eu vim obedecer, né? Eu vim obedecer a lei. Então, como é que alguém pode dizer que por causa da ressurreição de Jesus se mudou o sábado para o domingo? Mas se Jesus veio para obedecer a lei, nesse momento duas coisas. Nesse momento Jesus teria que ter dito: bom, mas só depois, só vou dizer o seguinte para vocês: depois que eu ressuscitar, então daí vai alterar para o domingo. Ele não disse isso. E nem poderia ter dito, porque se ele morreu em função da obediência da lei, assim que ele ressuscitar, não precisa mais obedecer daquele jeito, tem que obedecer de outro jeito. Isso é um absurdo total. Gente, não me entra uma coisa na cabeça: como é que mais de 2 bilhões e 600 milhões de cristãos santificam o domingo tendo esse verso tão claro aqui? Não é só esse, tem vários outros, né? Quem foi o anjo que falou com Moisés? Foi Jesus. Esse Jesus que disse essas palavras, que era o Shekinah, que estava em cima da Arca do Concerto, não é? Essa semana passada, não, essa semana agora, hoje é o 7º dia dela, a Igreja Universal do Reino de Deus, tem muita gente interessante e boa ali dentro dessa igreja, como em todas as outras igrejas, inaugurou o Templo de Salomão. E eu fiquei impressionado, fiquei pensando, daqui a pouco vieram os levitas, né, trazendo a Arca do Concerto ali, uma réplica da Arca do Concerto. Fiquei imaginando que 2 tábuas eles colocaram lá dentro. Certamente devem ter colocado as originais conforme estavam naquelas 2 tábuas daquele tempo, o sábado ali, escrito. E no entanto, pregam a respeito do domingo, da santificação do domingo. Mas como é que pode uma incoerência dessa? Carregam sobre os ombros a lei do sábado, que não existe, a lei do domingo, da santificação do domingo na Bíblia, não tem, mas eu desafio, quem for de uma outra igreja, desafio que procure e que encontre, não tem. Não existe uma palavra de Jesus, não existe uma palavra de apóstolo, nem de discípulo, nem de ninguém, nem de profeta, ninguém. A não ser alertando que o poder de Satanás mudaria essa lei. Isso tem. Já citei ali, Daniel 7, versículo 25. Bom, quem escreveu a lei, que foi aquele que estava no Shekinah, que era o Shekinah, que estava sobre a arca, né, que deu a lei 2 vezes escritas por ele, em tábuas de pedra, ele disse que não veio para revogar, isto é, até o fim de todas as coisas. Quando todas as coisas terminarem, então daí a lei também termina. Como as coisas não terminarão nunca, não é? Então a lei, Jesus obedeceu a lei para nos salvar, e daí depois que nos salvou, agora vocês têm uma outra lei. Gente, isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Então podia ter mudado antes. Olha, vocês desrespeitaram essa lei, agora eu vou dar uma outra para vocês para começar tudo do zero. Eu devia ter feito isso, né? Não, morreu porque houve a desobediência da lei, né? Morreu para nos salvar dessa desobediência. Agora nós vamos mudar. Eu devia ter mudado antes. Não vou. Gente, convenhamos, não vamos chamar Deus de bobo. Não vamos chamar Deus de infantil, de sem noção. Não. Por favor, né? É isso.
que estão dizendo indiretamente. Então, mas pelo contrário que diz aqui, Jesus aprofundou o significado ali. Esse autor que escreveu essa lição, eu estou vendo aqui que é uma pessoa muito humilde. Onde é que está o nome dele? Carlos Steger. Uma pessoa muito humilde e muito prática. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Vamos, tá, mas e agora o que eu faço? Como é que isso impacta na minha vida? É assim que tem que ser. E ele tem essa visão aqui. Eu gostei muito desse autor aqui. E Jesus então disse assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Daí Jesus disse o quê? Eu, porém, vos digo. Quem era Jesus? O Salvador? O Criador? O que tirou o povo do Egito? O que visitou Adão e Eva? O que esteve com o seu povo durante todas essas caminhadas aqui por esses, já hoje, 6.000 anos? Então, por exemplo, quem matar, diziam os antigos, está sujeito ao julgamento. Então Jesus disse assim: não, eu vou dizer o seguinte para vocês: quem se irar contra o seu próximo, ou quem disser um insulto contra o seu próximo, ou chamar o seu próximo de tolo, etc. e tal, você vai arder no fogo do inferno. Se não se arrepender, obviamente. Ou seja, se não fizer a reconciliação. Então ele disse ali: se você estiver indo no culto, estiver indo na igreja, estiver entrando na igreja, etc., e te lembra, mas essa semana eu me desentendi com fulano de tal, etc. Tal. Vá primeiro na casa dele, reconciliar-te com ele. É isso que ele estava falando. Não é questão, depois que matou, daí vai para o julgamento. Não. Teve a ideia de matar, ou nem precisa ter ideia de matar. Teve a ideia de chamar o vizinho de boboca, vamos dizer assim. Você já é sujeito a julgamento. Se você só teve a ideia de chamá-lo disso, você não precisa ir até lá reconciliar com ele, porque ele nem está sabendo que você deve ser. Então só se reconcilia com Deus. Então Jesus aqui, e o sétimo mandamento. O sétimo mandamento, o que é o sétimo mandamento? Não adulterarás. Não adulterarás. Então, ele disse assim: eu, porém, vos digo, quem olhar de modo impuro para uma mulher, já adulterou com ela. E ela nem está sabendo. Seu olho te escandalizar, o seu olho te trair para a vida eterna, tua mão, tua perna, ou enfim, qualquer um membro teu, arranca, tira fora. É claro que Jesus não estava dizendo assim: arranca o olho, arranca o olho fora. Se os dois olhos tiveram, porque tu não olha só com um olho, olha com dois, Então arranca os dois olhos, fica cego. Não é isso que Jesus estava dizendo. Até porque não é o olho que decide onde olhar. Não é a mão que decide o que fazer, é o cérebro. Então, arranca o cérebro? Não. Muda teus conceitos, muda teu modo de pensar, teus princípios de vida, te converte, te entrega para o Espírito Santo para ele fazer a transformação na tua vida, na minha vida. É isso que Jesus estava querendo dizer. E olha que ponto chegaram eles ali, No caso, vieram lá os que estavam querendo achar algum defeito em Jesus Cristo e vieram lá perguntar para ele: é lícito? Moisés diz que pode. É lícito repudiar uma mulher, a esposa, por qualquer motivo? Gente, isso aqui me dá uma certa repugnância desses homens daquela época. A mulher não tinha direito nenhum de repudiar o seu marido. Era só o marido que podia repudiar a mulher. Gente, homem e mulher, um casal, estão no mesmo nível. Deus não fez a mulher inferior e nem superior, fez no mesmo nível. Lá está escrito: a mulher era idônea, ou seja, semelhante, equivalente. Devem estar ouvindo motos correndo por aí. Isso tem. Então Jesus disse para eles: vocês estão enganados. Não foi assim desde o princípio. Lá no início não foi assim. Era para estar casado para sempre. Era para se amar. Um amar o outro, o marido ser o sacerdote e amar a sua esposa, a esposa amar o marido e serem felizes e não querem se separar. Não é uma questão de agora aguenta, não é isso. Amem-se, deve se amar para serem felizes. Tem aqui minha esposa, de vez em quando ela aparece nos fundos do vídeo, ela nem nota. Eu fico pensando assim, como é que eu
poderia me separar ou repudiar uma mulher dessas. Tinha que cortar a cabeça fora minha, né? Isso é absurdo. A gente vive tão bem, né? Bom, vamos adiante aqui. Vamos adiante. Corban. Já ouviram falar do tal do Corban? Né? Mas Jesus pegou eles pelo Corban. Então eles estavam ali tentando Jesus, questionando Jesus, etc. E, porque os teus discípulos não estão lavando as mãos. Antes de comer pão, tomar água, não lava as mãos. Como que os teus discípulos não lavam as mãos? Jesus olhou para eles e disse: santa ignorância. Esse lavar as mãos não era uma questão de higiene. Eles não estavam preocupados com higiene. Eles estavam preocupados com um ritual que foi instituído lá não por Deus, nem na Bíblia. Um ritual que eles inventaram há tempos atrás, lá que os anciãos, querem dizer os mais antigos, de outras épocas, né? E eu tinha que fazer isso. Né? Vamos estudar na próxima semana sobre o sábado. O sábado, a obediência equilibrada do sábado e a obediência que aquela gente inventou sobre o sábado. Tudo fora do equilíbrio. Então, aqui Jesus pergunta: tá bom, e vocês? O que vocês fazem? Com os pais de vocês? Gente, naquela época não tinha aposentadoria, não tinha NPS, não tinha previdência social, não tinha seguro de vida, não tinha nada. Eu ficasse velho, não conseguisse mais trabalhar, estava aos cuidados dos filhos. Se os filhos não cuidassem, se o sujeito tivesse dinheiro, etc., podia contratar um empregado para cuidar dele, né? Mas se não tivesse capital. Então, o capital do filho, o que o filho juntou, etc., mais o capital do pai ou da mãe, devia servir para cuidar dos velhinhos, né? Até a sua morte, com dignidade, etc. Isso significava que, volta e meia, o velhinho, a velhinha ficavam doentes, tinha que gastar um dinheiro. Naqueles tempos a medicina era uma coisa, né? Muito primária, que tinha mais era preconceitos do que medicina mesmo, pouca medicina. Então o que os filhos faziam? Para não gastar, votavam os seus bens para dar ao templo. Isso se chamava Corban. Eles diziam: isto é Corban, ou seja, esse terreno é Corban. Pronto, estava votado, esse terreno pertencia à igreja. Eles doavam isso para a igreja quando eles quisessem, né? Então geralmente eles faziam o seguinte: quando os pais já estavam ficando velhos, eles doavam seus bens para a igreja e continuavam usufruindo dos seus bens. E quando os pais precisavam de alguma coisa, não posso vender o meu bem, não posso vender para ter pagado, fazer o quê? Não, aguenta, né? E muitas vezes os pais morriam, porque os filhos não socorriam os pais, né? Morriam de doença, de problemas, falta de cuidados, né? Porque os filhos não podiam vender os seus bens, porque esses bens eram corban, estavam votados para serem entregues à igreja, ao templo, né? E quando os pais morriam, enfim, eles doavam uma parte daqueles bens para o templo e estava resolvido. Mas, então era uma desculpa perfeita para negar aos pais o legítimo apoio, diz aqui. Exatamente isso. O Corban era, na verdade, pensar só em si. Não estavam nem pensando no templo, nem pensando em seus pais, estavam pensando em si. Jesus pegou eles, né? Vocês não lavam as mãos? Então, vocês fazem o que com os pais de vocês? Para começar a lavar as mãos não era um problema. Não lavar as mãos não era um problema, né? Ritual. Porque isso não era um problema, não era uma coisa instituída biblicamente. Por fim, aqui, Jesus é a essência da lei, né? Qual é que é a essência dos 10 mandamentos? Qual é que é? Para obedecer aos 10 mandamentos legitimamente, você precisa se entregar, né? Obediência e entrega, né? Essa é a obediência. Então o jovem rico chegou para Jesus: o que eu faço para me salvar? Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Jesus já guarda os mandamentos. Só que ele não guardava. Na realidade, não. Como é que alguém pode guardar os 10 mandamentos? Lembram que está escrito no verso áureo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá certo? Mas esse jovem rico tinha outro Deus. Qual era esse outro Deus? Eram as riquezas. Ele amava as riquezas muito mais que a Deus. Então ele seguia os mandamentos da riqueza. Tudo para mim, nada para o outro. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que aparecer. Eu tenho que ser o grande coisa, né? Eu tenho que ter capital. Eu tenho que ter saldo bancário nas contas. Eu tenho que ter cada vez mais, etc. Eu sou
submisso às posses. Né? Então, como é que, me explica você aí que está me ouvindo, como é que ele estava guardando os 10 mandamentos? Se ele não amava Deus, está escrito ali, ó, se me amais, guardarei os mandamentos, meus mandamentos. Não. Mas ele guardava os mandamentos de uma maneira fria, né, de uma maneira indiferente. Né? Então, ou seja, ele ia sábado na igreja, etc e tal, fazia tudo certinho, assim, mas tinha outro Deus. Hoje existem muitos e muitos outros deuses. Jogadores de futebol são deuses para muitos adventistas do sétimo dia. Né? Artistas de novela, artistas de filme, de cinema, etc. Né? O vestuário, pintura do cabelo, e muitas coisas. Né? Onde há verdadeiro amor para com Deus, incondicionalmente a pessoa coloca a vida em harmonia com a sua vontade, expressa em todos os 10 mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Esse jovem grego, qual é a essência então? Qual é a essência? Entrega a Deus, total. Não entrega uma parte a Deus, uma parte às riquezas, outra parte aos ídolos, outra parte aos jogadores, etc. Não. Entrega total a Deus. A vontade de Deus é o meu rei. É assim. Até o próximo estudo. Santíssimo e grande Deus que estás nos céus, abençoe-nos na obediência aos 10 mandamentos. Que não seja uma obediência fanática, nem legalista, mas equilibrada. Obediência segundo Deus, Jesus Cristo ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau, até o próximo estudo.